falando sobre identidade. E na hora, Deus colocou uma palavra no meu coração. Então o tema dessa noite é a nossa identidade. E a pergunta é: filhos ou escravos? Qual é a nossa identidade? E a segunda comparação: filho de Deus? E não minhas palavras, mas as palavras de Jesus: filhos do diabo. Jesus, num confronto com os fariseus, eles estavam falando que eram filhos de Abraão. E ele falou: se vocês fossem filhos de Abraão ou filhos de Deus, vocês me conheceriam, me aceitariam, mas vocês fazem as obras do seu pai. Então eu queria só meditar hoje à noite com os irmãos rapidamente. Eu tenho bastante versículos que eu quero que a palavra de Deus fala conosco nessa noite. E eu quero te lembrar que quando você ouve a pregação da palavra, você precisa aprender a prestar atenção na voz do Espírito, acima da voz do pastor. Porque a voz do Espírito, a voz da palavra, ela tem autoridade de transformar a sua vida. E minha oração durante todo o dia hoje, falei: Deus, que a tua palavra seja liberada nessa noite. Eu quero começar com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando alguém aceita Jesus, quando alguém crê em Jesus, acontece o milagre, o maior milagre de toda a eternidade, de toda a história. O milagre do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Que o verbo que era Deus se tornou carne e habitou entre nós. E este mesmo milagre é o que repete na vida de cada um de nós quando aceitamos Jesus. A palavra que você ouve, a palavra da fé, a palavra do Evangelho, quando ela é aceita em nosso coração, quando nós dizemos sim, eu aceito o Evangelho. Presta atenção, irmão e irmã, isso não é mudar de religião, isso não é mudar de teoria, isso não é mudar de crença. Isto, quando você crê, quando você com sua boca diz, como em Romanos capítulo 10, ele fala que quando alguém crê no coração e confessa com a boca, o que acontece? Ele é salvo. O que é a salvação? O verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, veio aos meus ouvidos, eu ouvi, eu criei, eu confessei, eu aceitei, o verbo se torna carne em mim. E o Thomas, que foi gerado segundo a carne, que herdou o pecado de Adão e de Eva, e todos os DNAs, e todas as virtudes e defeitos dos meus pais biológicos, e toda a genealogia, e tudo que vem por trás disso. Esse Thomas morre, e o verbo de Deus, que é Jesus, o Jesus que o Pai, quando ele foi batizado, disse: esse é o meu filho em quem está todo o meu prazer. Este verbo se torna carne em Thomas, e Thomas se torna um filho de Deus.
Queridos, eu não estou contando uma fábula, eu não estou falando de uma mágica, eu estou falando de um fato real, verdadeiro, tão real como a pessoa que está do seu lado. Pega na pessoa que está do seu lado. É um fantasma que está do seu lado? Não. Você está sentindo que tem alguém do seu lado mesmo? Assim é esta verdade que eu estou te dizendo. Você pode não ver com esses olhos, mas é real. Porque aquele que disse, haja luz e houve luz, ele disse para você, eu morri por você, eu dei minha vida por você, eu subi aos céus, eu ressuscitei e subi aos céus, estou à direita do Pai, e estou derramando sobre você o meu Espírito, o Espírito do Filho perfeito, que habita dentro de você, e que hoje em diante vai começar a transformar este velho homem ou mulher em uma nova identidade, Filho de Deus. Filho de Deus, é uma identidade, mudou a sua identidade. Nós precisamos de agarrar com essas verdades, porque essas verdades é que nos transformam. Quando eu entendo a verdade que é Jesus, do verbo que se fez carne e que habitou entre nós, e o Espírito que vem habitar, vamos ler mais uma passagem que vai confirmar isso. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, oh, querido irmão e irmã, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você é filho. Você é filho. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho no coração de vocês. E este Espírito em nós clama: papai, paizinho, meu papai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E porque você é filho, Deus também te transformou em herdeiro. Herdeiro. Querido, você é filho com todos os direitos. Você não é um filho segunda categoria. Eu tenho tanto para falar sobre isso, mas eu vou resumir. Meu Deus, eu fico tão empolgado. Jesus. João 17, Jesus orando. João 17, Jesus orando, ele fala: tu em mim, eu em ti, nós somos um, nós neles, para que o mundo creia. O propósito de Deus é que o mundo possa olhar para nós e crer em Jesus. Sabe por quê? Uma coisa que eu era bem jovem ainda quando essa verdade veio como revelação e está comigo até hoje. E ele falou: e que tu os amastes igual tu me amas. Eu falei: o quê? E eu? Lá do interior de Goiás? E eu? Tu me amas igual tu amas Jesus? Não é possível, não tem lógica. É claro que Deus ama Jesus mais do que Ele ama a mim. Mas Jesus disse: e que tu os ama igual tu amas a mim. Irmãos, quando nós entendermos que nós não somos filhos de segunda categoria, que nós somos filhos amados pelo Pai, na mesma proporção, na mesma intensidade de que Ele ama Jesus. Quando eu entendo esta revelação, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer?
E aqui é o que eu quero que você lembra com todas as suas forças quando você sair daqui, que você pode esquecer o resto tudo, mas não esqueça isso. Quando eu entendo minha identidade, minha vida muda. Porque identidade muda atitude. Atitude muda postura. E postura se transforma na manifestação. Vou repetir. Se você quiser anotar, anota. Identidade muda sua atitude. Sua atitude muda sua postura. E sua postura muda sua manifestação. Em outras palavras, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu sou amado pelo Pai, na mesma categoria que Ele ama Jesus, esta revelação do amor de Deus por mim, muda minha atitude. Muda completamente minha atitude. Você já percebeu uma pessoa pobre, quando ele ganha a loteria, que ele muda a atitude? Muda ou não muda? Ele não tinha dinheiro, agora ele tem. Muda tudo. Agora eu tenho. Vocês estão entendendo? Quando muda a circunstância da sua vida, você muda. Quando você entende quem você é, vai te mudar. Quando eu entendo minha atitude, minha identidade, desculpa. Quando eu entendo minha identidade em Deus, muda minha atitude. Minha atitude muda minha postura. E minha postura muda minha manifestação. Apóstolo João, na sua carta, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, ele fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de nós sermos chamados filhos. E ele acrescenta uma frase que nunca me foge mais. E ele fala: e de fato somos. Em outras palavras, isso não é fantasia. Isso não é poesia. Você já viu essas canções poéticas que a pessoa fala: você é o sol da minha vida, você é o brilho, você é as flores. Você entendeu? E aí termina aquela hora poética, chega em casa, ela vai: ei, cadê o jantar? Ué, mas cadê o sol que brilha? Cadê o... Tinha aquela... Vocês devem todos conhecer, né? Os namorados, né? Quando senta no banco da praça, né? E está contemplando a lua. Por que a lua está saindo? Por que a lua escondeu atrás da nuvem, né? Porque está com vergonha da sua beleza, né? 50 anos depois... Aí 50 anos depois, a esposa querendo ouvir o elogio do marido de novo, vai: oi bem, por que a lua está escondendo atrás das nuvens? Porque vai chover, ué, claro. Essa palavra, que nós somos chamados filhos de Deus, não é uma fantasia. O apóstolo João está dizendo: e de fato somos. Vira para a pessoa que está perto de você e fala: e de fato nós somos. É verdade, nós somos filhos de Deus. Aí a pergunta logo vem: mas o Paulo, filho de Deus? Mas você não viu o que ele postou no Facebook ontem? Como é que um filho de Deus faz? Estou brincando, Paulo, eu não vi nada que você postou. Só tomei da liberdade, um grande amigo meu que já foi meu aluno de inglês. Você está falando inglês? Então ele foi meu aluno. Se ele falasse que não, eu falei: não, nunca foi meu aluno. A pergunta é: por que nós olhamos uns para os outros, e principalmente nós olhamos para nós mesmos, e não vemos
as qualidades. Por que é tão difícil de crer que nós somos filhos de Deus? E João explica. E ele fala, embora agora não é ainda manifesto o que havemos de ser. Então a realidade, entre a realidade e a manifestação, há um processo. Queridos, me ouvem. Eu estou dizendo que a manifestação de quem você hoje é, não muda a identidade de quem você realmente é. Nós geralmente fazemos o contrário. Nós perguntamos, como que eu posso ser um filho de Deus se... Não, a realidade está escrito, Satanás, nem principados, nem potestades, nenhum nome que se possa nomear, neste século e nem no vindouro, poderão mudar a realidade e o fato de que você e eu somos filhos de Deus. Isto é o que nós somos, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. E aí ainda diz, porque quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele. Em outras palavras, a manifestação da nossa identidade é proporcional à nossa revelação dEle. Você entendeu? É na medida que eu o vejo, eu sou transformado. Quando Ele voltar, quantos creem que Jesus vai voltar? Quantos creem que a trombeta vai soar e que Jesus vai voltar fisicamente? E quantos creem que todo olho verá? E quando estes olhos o verem, este corpo mortal será transformado na imagem do seu corpo imortal. E o corruptível será absorvido pelo incorruptível. Mas até lá, o corpo mortal continua, mas o tesouro está aqui dentro e está crescendo todo dia. O Filho de Deus, que eu sou, vai se manifestando cada vez mais. Por isso que eu repito, quando eu entendo minha identidade, eu mudo minha atitude. Quando eu mudo minha atitude, eu mudo a minha postura. Quando eu mudo a minha postura, eu determino a manifestação. A manifestação de Jesus vai acontecendo em nossas vidas, na medida que nós temos a revelação dEle. E apóstolo Paulo compara isso em 2 Coríntios capítulo 3, que ele fala que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a Ele, como se fosse por um espelho, porque Ele ainda não está fisicamente aqui, mas nós temos um espelho, que é a palavra de Deus. Nós temos um espelho, que são as cartas vivas que andam entre nós. Nós temos um espelho, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós gastando tempo diante de Deus, olhando para Ele, contemplando a Ele, nós somos transformados dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Quantos estão entendendo? Quanto mais tempo você gasta na presença de Deus, quanto mais tempo você gasta na palavra de Deus, quanto mais tempo você gasta olhando para pessoas que estão fazendo a obra de Deus, quanto mais tempo você gasta com os santos dessa terra, como Davi fala, eu vou remover todos os ídolos da minha vida, meu prazer vai ser estar com os santos, com as pessoas que te amam. Quando você faz isso, você acelera a manifestação da sua identidade de filho. Quantos estão entendendo? Quantos querem gastar mais tempo? Quanto mais tempo você contempla
os fazedores de iniquidade. Quanto mais tempo você fica ouvindo no rádio as baboseiras de quem não entende de nada, quanto mais tempo você ouve essas coisas, e as corrupções, e as teorias do mundo, e as filosofias decadentes da era em que nós vivemos, quanto mais tempo você se expõe às podridões e às mentiras ao seu redor, mais e mais você vai fazer o processo da tua transformação mais e mais devagar. Eu preciso acelerar, e portanto eu preciso desligar. Desligar aquilo que me corrompe, desligar aquilo que me distrai, desligar aquilo que me faz fugir daquele alvo. O meu alvo é ser como Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu levanto a minha cabeça. Essa atitude de entender minha identidade, ela traz dois resultados muito importantes. O primeiro, ela nos traz alegria, ela nos traz respeito próprio, ela nos traz um senso de pertencer. Quantos estão me entendendo? Amém? Ela te traz um sentimento de propósito. Como esse livro que esse curso vocês vão ler, vocês vão conhecer, você vai começar a entender o propósito que seu pai tem para você. Que Deus te criou, te gerou de novo como filho de Deus, porque Ele quer investir em você. Quantos querem que Deus invista em você? Então isso traz em nós um palpitar do coração, uma expectativa. Amém? Mas ela traz um segundo efeito. Ela traz um senso, se você realmente entender sua identidade em Jesus, ela vai trazer para você um senso profundo de humildade. Porque você vai lembrar que você é filho de Deus, você foi chamado filho de Deus. Não foi nenhum mérito seu, não foi nada que você fez. Porque pela graça somos salvos, não vem de nós, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Essa atitude de humilhar, muda também nossa postura em relação aos outros. Porque agora quando você olha do seu lado, lembre-se, que não é só você que é filho de Deus, a pessoa do seu lado também é filho de Deus. A pessoa que talvez te prejudicou, talvez aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que espalhou mentiras sobre você. Lembra? Quantos estão lembrando que eu falei agora mesmo, que ainda não é manifesto o que havemos de ser? Isso aplica, não é só para você, isso aplica para o seu irmão também. E se Deus tem perdão e longanimidade com você, nós temos que aprender a ter com os outros. Nós somos tão rápidos e ainda se diz crente. Quer dizer que você nunca erra? E quando você erra, alguém vai olhar para você e ainda se diz crente. Quantos estão me entendendo nessa noite? Entender minha identidade também é entender a identidade da pessoa que está do meu lado. É entender a identidade das pessoas, é entender que quando nós cremos em Jesus, começa um processo, mas não terminou, e isso nos humilha, isso nos coloca numa atitude de poder perdoar, e quando eu entendo isso, isso muda minha postura uns com os outros, nós paramos de julgar, nós paramos de condenar, nós paramos de ter justiça própria, porque nós passamos a ver uns aos outros como filhos do mesmo Pai, que tem o mesmo Espírito. E a coisa que eu tenho mais aprendido a fazer é dizer: Senhor, quando eu vejo uma coisa errada, uma coisa que não me agrada, uma pessoa de Deus fazendo coisa que eu não concordo, eu falei: Senhor, ele é teu filho. E isso faz duas coisas: eu posso perdoar, e ao mesmo tempo eu posso liberar uma bênção de Deus, uma bênção que talvez vai se manifestar numa forma de um toquezinho: filho, tem que mudar. Quantos estão me entendendo? Mas não sou eu,
é o papai que vai fazer. Como diz o apóstolo, ele falou, cada um está em pé diante do seu próprio Senhor. Nós precisamos de entender isso. E finalmente, eu vou até fechar isso aqui, porque eu confesso que eu só estou compartilhando uma quinta parte do que está aqui. Não. Eu tenho certeza que o que o Espírito Santo quer falar com você, Ele já falou. Ele está falando. Mas eu quero terminar com isso. Porque é muito importante. Quando nós entendemos a palavra que nos converteu, que nos fez nascer de novo, a palavra do Evangelho, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do grego, do gentio, do judeu, do branco, do preto, do homem, da mulher, dos que concordam comigo, dos que não concordam, da direita, da esquerda. Deus é capaz de mudar nossa geração pelo poder da palavra. Creia no poder da palavra. Ame a palavra. Mas acima de tudo, ele termina dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu quero terminar com essa palavra. O justo viverá pela fé. Em outras palavras, a sua identidade, qual é a sua identidade? Filho de Deus. Qual que é a sua identidade nesse último versículo que eu li? Justo. Fala comigo, justo. Fala, eu sou justo, eu sou justa. Amém? O justo viverá pela fé. Minha identidade determina meu estilo de vida. Se eu sou justo, se essa é a minha identidade, queridos, presta atenção, só um minutinho, por favor, me dê um momentinho da sua atenção. Eu fico repetindo isso, mas é porque eu estou muito apaixonado com essa palavra. Mas escuta o que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã. Nós temos a tendência de julgar as pessoas e dizer quem eles são pelo que eles fazem. Mas em Deus é o contrário. Eu não tenho que fazer justiça para ser justo. Eu preciso ser justo para fazer justiça. Minha identidade é o que produz as obras. Não são as obras que determinam quem eu sou. Quantos entenderam? Amém? Vou dizer de novo. Minha identidade vai determinar as minhas obras. E não as minhas obras vão fazer de mim quem eu sou. Se eu creio que eu sou filho de Deus, se eu creio que eu sou nascido de novo, se eu creio que a palavra que foi plantada em mim é a palavra que se fez carne e habita agora em mim, eu vou viver por isso. Essa fé vai me levar a viver uma vida de justo. Por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mas o grande erro é tentar pegar este versículo e falar, então eu vou fazer as obras para provar que eu tenho fé. Não vai acontecer. Você pode até fazer muitas obras, mas uma hora, cedo ou tarde, você vai cansar e você vai acabar manifestando as obras que não são da sua fé. Quantos estão me entendendo? Mas a verdadeira fé, e isso é uma outra pregação, mas eu vou só te dar pincelada. A verdadeira fé leva você a viver em dependência do Espírito que está dentro de você. E este Espírito que está dentro de você vai produzir em você obras que você jamais poderia fazer pela sua própria força.
é uma força. Queridos, não subestime o Espírito Santo que habita em nós. Não subestime o Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo é aquele que está dentro de você agora. E se você ouvir a sua voz e não endurecer seu coração e deixar Ele guiar a sua vida, você vai viver no Espírito e vai também andar no Espírito. Apóstolo Paulo fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Quantos que vão dar mais atenção para a palavra que você tem? A palavra, o Espírito, a presença. E deste lugar você vai ver as obras que Deus preparou para você. Você vai andar nessas obras que são frutos de quem você é, filho e filha de Deus. Amém.